A gente tem todo dia problemas novos, problemas se renovando, e a gente tem que ficar atento, né? Totalmente atentos aí para tentar fazer a defesa do revendedor a melhor possível. E, como eu te falei, nós temos um foco principal nos pequenos. Os grandes, eles têm mais condição de se defender, mas os pequenos no Brasil estão apanhando muito. Salve, salve, galera esperta que curta aqui o canal do RJ. Nós estamos começando hoje um RJ Entrevista. Estamos recebendo aqui o nosso primeiro convidado de peso, Paulo Miranda, presidente da FE Combustíveis, a Federação Nacional dos Postos de Combustíveis, aquele que está ali no centro, né, do escudo de defesa da revenda, aquele que está ali buscando o diálogo com os entes, com os agentes governamentais, né, que está ali levantando a bandeira a nível nacional, né? Então, a FE Combustíveis, para quem não conhece, muito revendedor que não conhece, é a Federação Nacional dos Postos de Combustíveis aqui do Brasil. É um ente que já há muito tempo tem trabalhado em prol da revenda, né, em prol do revendedor, em prol do mercado, e a gente precisa conhecer um pouco mais esse objetivo do convite que eu fiz para o Paulo Miranda, precisa conhecer um pouco mais as ações, conhecer um pouco mais o que a federação tem feito, apesar dela ter sempre divulgado nos canais oficiais, é sempre bom a gente estar difundindo, né, estar mostrando aqui o canal da RJ está aberto, Paulo, para todas as ações da FE Combustíveis, e agora vou abrir aqui para você dar um alô para a galera. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite, RJ. É sempre um prazer participar com você, que está sempre próximo da revenda e conversa com o revendedor e tem feito um trabalho muito bom, né? A FE Combustíveis tem 65 anos de existência e nosso trabalho é mais institucional. A federação acompanha todos os projetos de lei que tem no Congresso Nacional. Eu diria para você que são mais de 100 projetos de lei que, de alguma forma, abordam a nossa atividade. Essa ação institucional da federação também ela é muito próxima, né, da Agência Nacional do Petróleo, a agência que nos regula, e também do Ministério de Minas e Energia. Lá dentro do Ministério tem uma diretoria de petróleo e gás, e dentro dessa diretoria de combustíveis tem lá um programa, né, que é o programa Abastece Brasil, que cuida de todas as partes do abastecimento nacional, desde a prospecção do petróleo até o varejo. Quando a gente tem algum problema, quando a gente tem alguma preocupação, geralmente a gente passa para eles, e dentro do Ministério de Minas e Energia também eles encabeçam, né, o Conselho Nacional de Política Energética. É claro que aí é todo tipo de energia, né, energia elétrica, que nesse momento também é uma preocupação do governo, mas no nosso caso, principalmente, é o setor de petróleo. Então, a federação tem 65 anos de idade, trabalha muito institucionalmente, tem uma boa relação com o Congresso Nacional, é filiada à Confederação Nacional do Comércio, SESC, SENAC, e eu sou revendedor há 43 anos, fui presidente do Sindicato de Minas, 3 mandatos, e hoje também estou na federação no meu 3º mandato. Esse é o meu último mandato na federação, porque pessoalmente eu sou a favor de renovação da liderança sindical. Eu acho que não dá para você ficar mais de 3 mandatos, porque você vai perdendo aquele impulso inicial, né? Primeiro mandato você trabalha muito, segundo mandato você consegue contornar e organizar e planejar, né, como que você quer a federação, e o 3º mandato é o último, de fato, porque realmente a gente vai perdendo fôlego. Acho que tem que dar lugar aos mais jovens, né? Então, pretendo sair agora no início do próximo ano e dar lugar a um novo presidente da federação. Então, a gente sempre trabalhou muito no Minaspetro. O meu alvo principal era os pequenos revendedores, que são os que de fato precisam de ajuda. O pequeno revendedor, ele precisa de advogado, ele precisa ter um sindicato forte, ele precisa se sentir protegido, né, dentro do seu sindicato. O sindicato é a casa do revendedor, é lá que ele vai encontrar a guarida,
né, para negociar com as companhias, para fazer a defesa do seu negócio no dia a dia. Então, é importante que os sindicatos também sejam muito fortes. Eu consegui transformar o Sindicato de Minas no maior sindicato do Brasil, que só o departamento jurídico lá tem mais de 30 advogados. Então, o pequeno revendedor merece toda a atenção nossa, os grandes merecem também, é claro que tem nossa atenção, mas os grandes têm uma infraestrutura melhor, são mais organizados, têm redes, né, eles podem pagar seu próprio advogado, então por isso que a gente foca muito a nossa defesa no pequeno empresário. Cara, muito bom saber, viu, Paulo? E eu concordo demais com você. Eu acho que a alternância de poder ela é muito importante. Sim. Eu acho que você tem feito um trabalho excelente. Na verdade, dá vontade de pedir, né? Poxa, continua, mas é muito nobre, muito interessante esse ponto de vista. Vem com o que a democracia exige, é um dos pilares fundamentais. Eu sempre disse que um dos pilares fundamentais da democracia é justamente a alternância, né? Aquela mudança aí, traz bons ares, e dá uma folga também, né? Para a família, para a sua agenda. Exato. Você tem seus postos, né? Senão vira ditadura sindical, né, amigo? É verdade. Muito bom mesmo. Bom, Paulo, o que eu queria trazer para você aqui é o seguinte, né? Nesse momento, o nosso país, ele se encontra, né? Existe hoje no país um descontrole geral dos preços de combustíveis, né? Isso tudo tem uma inabilidade técnica governamental para discutir a raiz do problema, um empurra-empurra de culpados para lá e para cá. Enquanto isso, o contribuinte, o consumidor, né, o cidadão brasileiro passa por momentos desesperadores, né? Porque tem falta de emprego, tem a carestia dos insumos básicos, além do fantasma da inflação. A gente nem pode tanto culpar o consumidor, né? Porque existe todo um histórico, energia, gás, combustíveis, alimentos, tudo mais caro. E a revenda está levando a grande e a maior pancada. Os revendedores sempre foram culpados pelos aumentos dos combustíveis. Eu costumo dizer, Paulo, em grande parte por uma falta de habilidade de comunicação, né? Os postos, você vê hoje redes de postos ou postos nas redes sociais, você vê hoje se expressando um pouco mais, porém, por não ser um negócio de margens muito altas, é um segmento que nunca realmente se envolveu muito na propaganda, na comunicação, e pagou um preço caro, né? Porque as grandes distribuidoras investem em propaganda, as petroleiras investem, e aí acaba empurrando o problema dos altos preços. Eu lembro que antes o governo decidia um novo preço e dizia, olha, no posto tem que subir X. Ninguém queria discutir água, a luz, aumento de salário, ninguém dizia nada. O posto tinha que subir X e pronto, acabou-se. E aí veio essa liberação dos preços do mercado, só que agora um descontrole geral do mercado e o revendedor levando a pancada. E antes de passar para você, eu participo de alguns grupos de revendedores e eu costumo dizer, Paulo, que se os consumidores participassem desses grupos, eles iam ter pena dos revendedores. Porque eu nunca vi um empresário fica tão sentido quando a Petrobras aumenta um produto, fica tão chateado em ter que repassar esse aumento de preço, né? A gente tem na nossa cabeça que o empresário é aquele que recebe, não, bota mais caro, mas na revenda é difícil você pegar um revendedor e dizer, não, eu recebi o aumento de 10, eu vou repassar 15. É difícil, dificilmente se vê, ou quase impossível, né? Então vem a minha primeira pergunta, né? Por que a revenda não consegue ser ouvida nesse aspecto aí? Bom, você tocou num ponto importantíssimo e eu acho que é muito interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Primeiro, é um produto, né, que é até de segurança nacional. Postos de gasolina não podem fazer greve, né? Porque isso afetaria a segurança nacional, o abastecimento nacional, e então nós estamos enquadrados também na Lei de Segurança Nacional. Então, você vai num restaurante do seu bairro, você pede um filé mignon, né? Vem o garçom, traz um filé mignon para você e te cobra, sei lá, vou chutar aqui porque eu nem sei mais quanto está custando aqui no restaurante aqui do meu bairro, mas que seja R$50. Você vai num restaurante chique lá na Zona Sul, um restaurante granfino, com uma mesa, né, bem colocada, toalha de linho, copos de cristais, o mesmo filé mignon você paga
R$ 120. E ninguém reclama, ninguém fala nada disso. Você vai numa loja comprar uma camisa, Roberto, isso acontece com nós, né, homens aqui, você vai numa loja ali e compra uma camisa, se você vai numa loja mais popular, você paga 80, R$ 100 numa camisa. Você vai numa loja chique, você paga R$ 300 numa camisa com o mesmo tecido. Né? Eu que gosto, eu sinto muito calor, gosto de linho ou, né, de algodão, mas é o mesmo tecido, você paga 3 vezes mais numa camisa. Agora, no posto de gasolina não existe isso. Quer dizer, é um produto essencial, deveria, pela Constituição, ter uma carga tributária como produto de primeira necessidade, produto essencial, não tem, é uma das cargas tributárias mais altas que existem, né? É a principal fonte de arrecadação de todos os estados brasileiros, todos, sem exceção. Então, veja bem, o segundo lugar em arrecadação no meu estado é o comércio em geral, com a metade do que a gente arrecada. Então, enquanto os postos de gasolina do estado de Minas, 4.000 postos, arrecadam 24% de toda a arrecadação do estado, o comércio em geral arrecada 12%. Então, o governador também tem muito interesse nesse negócio, mas ele também quer ficar escondido, né, lá no palácio, e não quer dar satisfação para o consumidor que passa no posto agora. Nós começamos a colocar placas, né, de informação dos tributos, e aí a população inteira passa dentro do posto, passa o médico, passa o padre, passa, né, o empreiteiro, passa o cara que tem uma barraquinha lá na feira, o cara que vai para o Ceasa, quer dizer, todo mundo que tem que abastecer passa no posto, reclama dos impostos, abastece seu carro, reclama da gente e vai embora. Então, em algumas ocasiões, nós conseguimos fazer algumas campanhas. Teve uma época, aqui em Minas Gerais, o ICMS, você está pagando R$2 por 1 litro de gasolina, você paga R$2 de ICMS, é o imposto estadual. Você paga mais 79 centavos de PIS/COFINS, então você vê que já são quase R$3 de impostos. Mas então teve uma época que nós fizemos uma campanha contra o ICMS. Eu consegui convencer aí um bom número de postos da capital a botar uma faixa quando o governo subiu a alíquota de ICMS. Ela já foi 25% e hoje ela é 31%. Os governadores, eles administram mal, né, gastam muito dinheiro à toa, fazendo campanha junto a funcionário público e tudo mais. No meu estado, 83% de toda a arrecadação vai para a folha de pagamento, mais a previdência desses funcionários públicos, né? Então não sobra dinheiro para investir, não sobra dinheiro para fazer quase nada. Mas aí fizemos uma campanha, quando o ICMS saiu de 25% e foi para 31%. E aí os postos exibiram uma faixa, né? Prezado consumidor, a gasolina está subindo de preço porque o ICMS subiu de tanto para tanto. Em 3 dias, o secretário da Fazenda procurou os postos pedindo a gente para tirar a faixa. Eu falei, mas por quê? Não, porque o consumidor está reclamando do Estado agora. Quer dizer, pode reclamar do posto, mas não pode reclamar do Estado, né? Então, a verdade é que a culpa não é do posto, a culpa é do imposto. E hoje o Brasil está numa situação que eu não enxergo solução, sabe, RJ? É triste a gente falar, quando a gasolina sobe, eu perco cliente. Eu já tenho cliente, os clientes que usam carros alugados para fazer o aplicativo, 25% deles já devolveram o carro, né? Então você tem aquele cliente que pode ir de ônibus, usar transporte público, se na minha cidade o transporte público é bom, é razoável, estou deixando o carro em casa. Então, toda vez que a gasolina sobe, é o que você falou mesmo. A gente reclama sim porque eu perco o cliente com isso, né? E a verdade é que a situação do Brasil hoje, eu acho que nós chegamos numa fronteira aí que não tem solução mais. Eu acho que metade da culpa, né, não é do presidente Bolsonaro. Eu acho que a parte do presidente Bolsonaro é só a parte do dólar, da instabilidade política que gerou, né, uma desvalorização do real. Então você tem dólar hoje a 5,70, quando há 2 anos atrás ele era R$3 e pouco. Então, eu acho que essa é a parte que o governo pode ser responsabilizado. Agora, há 2 anos atrás também, um barril de petróleo estava em $40.
Hoje está $85. Então, não tem como resolver isso. É uma commodity nas principais bolsas de valores do mundo inteiro e a gente, infelizmente, vai ter que conviver com isso até que haja uma oferta maior de petróleo e o preço caia. O que é difícil, né? Porque você tem o maior cartel do mundo é da OPEP. Cartel legalizado, né? Um cartel aceito pelo mundo todo. Exatamente. Eu tenho uma reportagem hoje dizendo que os Estados Unidos e o Japão vão sentar com a OPEP para pedir para o barril não chegar a $100. Eles fecham a torneira, quer dizer, a OPEP regula a oferta de produto. Quer dizer, quando ela vê que tem um excesso de oferta, ela diminui a produção só para o preço manter um determinado patamar, né? Então, é um cartel organizado e eles regulam isso. Infelizmente, nós temos que conviver com isso e esperar que realmente haja uma consciência lá que, se não tiver um preço razoável, né, para o consumidor, todo mundo vai começar a desenvolver novas alternativas de energia, né? O carro elétrico vai ser uma coisa que acho que eles vão acelerar esse processo do carro elétrico em função disso. Para sair dessa dependência. Mas só um alerta interessante, Paulo, só lembrando aí, encaixando o que você disse, a queda do barril que a gente teve no ano passado foi justamente porque a Rússia não entrou em acordo com a OPEP, manteve a sua produção. Aí por isso que o barril de petróleo caiu a demanda, a produção da Rússia se manteve e aí o preço caiu. Mas foi só isso, porque se no começo da pandemia a Rússia tivesse aceito a proposta da OPEP de diminuir a produção, o barril tinha se mantido ali nas seus. E antes disso teve o shale gas, né, nos Estados Unidos, né, tiveram uma produção enorme e aí houve um excesso de produção nos Estados Unidos, o preço caiu lá e como ele exportava e supria muitos mercados, com isso aí o preço caiu. Mas, infelizmente, nós vamos ter que conviver até não sei quando, né, com essa situação. Eu acho que a ideia que um deputado lá do Congresso Nacional deu de criar um fundo é uma ideia que eu acho que tem que ir para frente, ela pode ser interessante, né? A CID não tem mais jeito, porque você não pode voltar com a CID com o preço no topo. Né? A CID só funciona se os preços estivessem muito baixos, e aí o governo, né, voltaria com a CID, botavam a CID, inclusive, qualquer valor que fosse de interesse do governo, porque na hora que o petróleo atingisse um pico, ele podia diminuir o valor da CID, mas o governo perdeu essa oportunidade aí, então eu acho que o que resta agora talvez é tentar criar um fundo de equalização usando os lucros da Petrobras, talvez, né, para na hora que o petróleo atingir esses picos, aí o governo poder equilibrar o preço, pelo menos do óleo diesel, né, RJ, porque no Brasil 86% do transporte é feito com caminhão, né? Pois é, e assim, nada que o governo faça hoje, esse governo atual, Paulo, ele tem feito muito pela infraestrutura. Nada novo, não teve nenhuma criação, não. Só estão liberando concessões, empresas privadas para fazerem linhas de trem, solicitarem, houve um recorde de solicitação. O trem é o concorrente mais direto que pode baixar essa dependência dos caminhões. Aí muita gente acha, não vai ter demissões. Não vai ter demissões, não, porque o modal rodoviário, ele é um modal de ligação. Ele liga portos, ferrovias, aeroportos e as entregas porta a porta, né? Então, assim, não vai ter essa questão. O que vai acontecer é que aquele caminhoneiro que sai do Pará para levar madeira lá para São Paulo vai ter necessidade, se tem uma linha férrea que faz isso, né? Então vai diminuir essa dependência muito grande. Então, isso aqui o governo tem feito. Só que qualquer decisão que você tome na infraestrutura e logística é 8, 10 anos para ter impacto. Não vai ter nenhum impacto agora. Né? Então, o impacto agora que você falou seria essa questão do fundo fixo, né? Um fundo que fizesse essa equalização. A questão política também, né? O governo equalizar. Bolsonaro agora está dizendo que a culpa é da Petrobras, aí vai lá, as ações caem. Foi despencaram ontem. Exato, aí quando o investidor internacional vende uma ação, ele pega dólar, aí vende-se mais dólar aqui procura-se mais dólar, ou seja, é um efeito cascata. Então, você acertou bem quando você disse que o maior peso do governo federal é justamente nessa questão do dólar. Agora, o governo brasileiro, Paulo, entrou numa encruzilhada há muitos mandatos atrás, quando eles resolveram
privatizar a Petrobras. Eu chamo de privatizar porque eles criaram uma empresa de capital misto, que ela tem ações na bolsa, onde qualquer pessoa do mundo inteiro pode adquirir um quinhãozinho do capital social da Petrobras. Só que essa empresa ela é mandatária e ela tem um monopólio mercadológico do negócio. Ou seja, se eu vendo todas as ações, tiro da Petrobras o controle do governo, algumas pessoas acham que esse preço vai cair. Mas olha, quem é que iria comprar a Petrobras hoje? Com monopólio de mercado, ia dizer assim, não, Chevron, venha para cá concorrer comigo, British Petroleum, venha para cá também concorrer comigo, venham todo mundo concorrer comigo. Quem tem que fazer isso é o governo federal. Então, como é que você vê esse lance aí da Petrobras também levando a pancada por essa culpa? Olha, é uma situação também que o governo não vai conseguir resolver nunca, né? Você pega a Noruega, por exemplo, que tem uma situação idêntica da Petrobras, ela é dona do petróleo, mas o que eles fazem? A empresa é uma estatal do governo, mas ela tem liberdade total, né, para comercializar com o mundo todo e dar o maior lucro possível. Agora, o governo lá usa esse lucro para os cidadãos. Escolas melhores, infraestrutura melhor, rodovias, né? Tudo que precisa o cidadão norueguês, ele vai até a faculdade, né, gratuitamente. Então, é usado o lucro da empresa estatal do petróleo para isso, mas eles não interferem na estatal. Ela vende petróleo para o mundo inteiro, com o maior preço que ela conseguir vender, ela prospecta, ela comprou participação aqui no Brasil para prospectar petróleo. Então, a verdade é que eu acho que não tem como intervir na Petrobras dessa forma. Fazer uma intervenção de preço vai desvalorizar a companhia e vai dar prejuízo para a companhia. Eu acho que o governo tem que aproveitar os lucros que a Petrobras dá, né? Então, a Petrobras, ela hoje, ela é de fato, apesar de ter quebrado o monopólio com a lei, mas ainda é de fato o monopólio da Petrobras. A Petrobras produz 94% do consumo, né, do combustível que a gente consome aqui. Nesse momento, inclusive, a Petrobras está com dificuldade até de atender o mercado nacional, né? Ela fez um corte agora essa semana de 25% das cotas das companhias distribuidoras, e eu estou tendo dificuldade, como posto bandeira branca, eu estou tendo dificuldade de comprar produto no mercado. Então, eu acho que não pode intervir na Petrobras. É uma decisão que seria muito errada, e isso já aconteceu antes, né, e deram muito prejuízo para a companhia. Então, não adianta o Bolsonaro reclamar dessa parte, porque também não vai resolver. A não ser que faça igual a Venezuela. Se você olhar o que virou a PDVSA, né, a quinta maior petrolífera do mundo, né, a quinta maior reserva, o que virou a PDVSA? Gasolina custa centavos, quebraram totalmente a companhia. Hoje ela está produzindo 80% menos do que ela produzia quando o Chávez entrou no governo. Então é só você olhar aqui para a Venezuela do nosso lado e mapear o que virou a PDVSA hoje. Nem colete salva-vida para os petroleiros que trabalham nas plataformas em alto mar, Roberto, nem colete salva-vida os caras têm. Então, acabaram com a companhia. Eu acho que isso é um exemplo que a gente deveria olhar. Agora, petróleo é uma commodity, não tem jeito. O mundo inteiro paga o mesmo preço, né? Nós é que estamos ganhando pouco. O brasileiro que está desempregado, ganha pouco, os salários são baixos, né? Então, a atividade comercial está fraca. Então, precisava melhorar a economia, né? Porque eu tenho certeza que com isso melhoraria tudo. Inclusive, eu fiz um comentário esses dias que se a renda, o salário mínimo hoje, tivesse crescido acima de 70%, como foi o preço da gasolina, talvez a gente não estivesse discutindo o preço da gasolina, mas você tocou realmente nesse ponto importante. Bom, a gente já viu o cenário, sabe como é que está esse cenário. Agora, a minha pergunta é, hoje, o que a Fé Combustíveis tem feito, tem atuado intermediando essa questão? Você falou a respeito das faltas aí, a Petrobras já emitiu nota dizendo, não, a gente não cortou, a gente cortou pedidos excedentes. Só que tem um problema, Paulo, olha só, a gente atingiu mais de 50% da população totalmente vacinada,
todos os estados começaram a abrir escolas, cinemas, teatros, eventos, uma expectativa muito grande para Réveillon, final de ano, ou seja, a demanda ela já ia ser aumentada, independente do preço do barril de petróleo, ou não, a gente estava esperando um aumento de demanda agora, que já é normal entre dezembro e janeiro, já é normal pela nossa cultura, ainda mais agora porque está abrindo 2 anos, a gente passou quase 2 anos fechado, perdemos um Réveillon, um Natal, um Ano Novo, e agora a pessoa está toda nessa expectativa. Então, a Petrobras emitiu notas dizendo que não, apenas cortou pedidos excedentes de distribuidores que já achavam que ia faltar. Eu achei muito estranho essa questão, porque eu acho que não é isso, não. Naturalmente, se você pegar qualquer curva de distribuidora, ela faz assim, janeiro dá uma quedinha e sobe nos momentos e tal, e em dezembro e janeiro sempre tem alta. E como é que você vê isso e como a Fé Combustível tem atuado aí nessa questão? Bom, primeiro nós mandamos um ofício, né, para o Ministério de Minas e Energia, para a ANP, manifestando a nossa preocupação com o abastecimento nacional. Essa é a primeira coisa. A gente faz um alerta, né, igual esse ano a gente fez isso umas 2 ou 3 vezes, por exemplo, com biodiesel. Lá no início do ano, em abril ou maio, teve um leilão do biodiesel que ele chegou a custar 3 vezes mais caro que 1 litro de óleo diesel, né? E aí eles já estavam preparando para passar para 13% a mistura, e nós mandamos um ofício tanto para o Ministério quanto para a ANP falando o seguinte: olha, com o biodiesel no preço que foi nesse último leilão, certamente que vai impactar o preço do diesel. E aí o governo tomou a decisão, foi muito rápido até, na semana seguinte, de voltar para 10% a mistura, né, porque o biodiesel tinha atingido naquele leilão R$ 7,52, quando 1 litro de óleo diesel na refinaria custava R$2 e pouco, sabe, Roberto? Então, foi um absurdo e a gente agiu ali na hora, e não posso te afirmar que foi por causa do nosso ofício, mas pelo menos o governo, né, estudou a questão, olhou e tomou aquela decisão rapidamente. Então, nesse momento, a gente também já alertou as autoridades com essa preocupação da Petrobras. Eu tentei mapear se os postos realmente tiveram um aumento, né, de demanda. Eu só consegui detectar um aumento no óleo diesel, né, e aí, em função da boa safra desse ano, o agronegócio, o Centro-Oeste teve um incremento no diesel, parece que foi muito alto, 35%, mas, de uma forma geral, o restante do país houve um crescimento moderado do diesel, né? Então, eu não diria para você que as vendas foram tão grandes que a Petrobras não deu conta de atender. Eu acho que, no fundo, aconteceram pelo menos 3 coisas, né? Eu diria que houve um aumento de demanda no diesel, sim, né, localizadamente. A segunda coisa, a Petrobras está fazendo uma manutenção em algumas refinarias, inclusive a de Paulínia, que é a maior do país, está passando por uma atualização, uma manutenção maior, talvez uma manutenção mais expressiva, e ela diminuiu bem a produção dela lá em Paulínia. E, em terceiro lugar, nós também, além disso, nós também temos uma preocupação que é o preço de paridade internacional, o famoso PPI, né? Porque teve companhia distribuidora, Roberto, que manteve uma importação. Ela tinha um contrato, por exemplo, com a Green, para importar 10 navios de petróleo por mês, um navio de 45 milhões de litros. Então, ela diminuiu isso, mas ela continuou importando um navio, pelo menos, para não perder o fluxo lá naquela empresa, para não perder a cota lá. Mas esse navio chegou aqui com o diesel 40 centavos mais caro. Você entendeu? Então, o que a companhia fez? Esta companhia que eu estou te falando, ela pegou esses 45 milhões de óleo diesel, diluiu em cima de uma compra maior que ela tem, das cotas que ela tem lá na Petrobras, né, e aumentou um pouquinho o preço do diesel dela para pagar essa diferença de 40 centavos desse, né, de 10% daquela venda naquele momento ali. Então, o que a Petrobras está fazendo? Ela não está importando o que deveria importar,
porque ela sabe que o preço dela aqui está mais baixo do que no mercado internacional, que ela vai ter prejuízo com isso, né? Então, tem que ter também uma preocupação, uma responsabilidade com o abastecimento nacional, porque eu acho que é muito melhor para o consumidor pagar mais caro do que não ter o produto para comprar. Então, a nossa preocupação hoje é o seguinte: eu vou ter 20% a menos, né, da minha cota lá que eu compro, meus postos bandeira branca, por exemplo. Eu vou ter 20% a menos de oferta de produto. Ou o preço vai subir, né, ou eu vou ter que vender menos ou ficar parado, né, em alguns momentos faltar produto para atender o consumidor. Então isso é muito grave, sabe, Roberto? Isso é um mau sinal, isso é muito ruim para o revendedor. O revendedor não aguenta. Seu som sumiu, Roberto. E é interessante, sabe, Paulo, porque as distribuidoras, elas vendem para postos contratados e postos de marca própria ou bandeira branca, como é conhecido no mercado. Então, por exemplo, se uma distribuidora tem um mix de 70% de venda para postos contratados e 30% para postos bandeira branca ou marca mercado própria, spot, né? O que ele faz? Ele corta o mercado spot e não sofre problema com os bandeirados. Só tem um outro problema. Você tem uma cidade 3 postos lá, um de bandeira e 2 bandeira marca própria. A partir do momento que esses 2 falta produto, para onde a cidade vai? Para a marca própria. E aí acaba subindo o volume e, ou seja, mesmo assim, as distribuidoras não vão conseguir atender. Vai sofrer a marca própria, vai sofrer também os bandeirados. Então, a gente está entrando, se essas distribuidoras não fizerem essa importação, e eu venho alertando no canal desde finalzinho de agosto, olha, essa preço em paridade, existe uma janela de importação, você importa hoje, demora 15, 20 dias, não sei quanto tempo demora para chegar. Quem já tem esse fluxo, talvez seja mais rápido, mas se eu não importo, se eu não tenho costume de importar, agora eu vou ter que importar porque a Petrobras cortou, como é que eu vou fazer? Então, enfim, uma série de fatores que acaba prejudicando aí o revendedor, não é isso? Quem tem contrato com a companhia, ele está um pouco mais tranquilo, porque a companhia é obrigada a atender, porque tem um contrato com ele, né? Então ela vai, é o que você falou mesmo, ela vai cortar a venda no mercado spot e vai concentrar o atendimento na sua rede. Todos já estão fazendo isso, Roberto. Essa semana eu já tive um exemplo disso. Todas as companhias que eu consultei, mesma coisa, já cortaram a venda para o mercado spot, para as bandeiras brancas, e já estão priorizando a sua rede. E é interessante que eu vejo revendedores de marca própria, e eu dei inclusive um conselho no início de setembro, falei, olha, agora é um momento de relacionamento. Então quem leiloa vão ser os últimos que vai estar, existe aquele revendedor que, qual o seu preço? É esse, então eu vou comprar no mais barato. Quem trabalha nesse ponto vai sofrer mais, pô. Não é porque revanchismo, alguns achados agora vão estar se vingando. Não é vingança nenhuma, não, porque o distribuidor quer vender. Não é isso, Paulo. Ela não quer vender 300 milhões, 1 bilhão, não importa. Ela quer vender. Ela ganha na escala. Então não tem essa questão de revanchismo. O que tem é que, olha, se eu tenho minha rede, vou atender minha rede, sobrou alguma coisa, eu vou pegar aqueles agentes que têm uma margem, me dão uma margem melhor, e vou atender aqueles marca própria que me compram sem questionar preço, que fica sempre tem aquele fluxo e tal. Então existe toda uma operacionalidade junto nisso aí, e fica a dica para o revendedor, tá? Que o revendedor ele tem que buscar relacionamento. Eu acho que o próprio mercado vai se adequar a isso nesses próximos momentos. Eu gosto de falar com você, porque você não tem bandeira, não tem paixões, não tem nada. Isso é negócio. Isso é um negócio. A companhia quer vender o máximo que puder, mas se ela não tiver o produto para vender, ela vai vender para quem pagar mais caro. Exatamente. E olha, eu fiz uma live com o Arthur Igreja que ele dizia o seguinte, ele disse uma vez, ele disse, olha, tinha um avô que era
comerciante, e ele diz o seguinte: olha, comerciante não tem time, não tem religião e não tem político, não tem partido político, tem troco. Comerciante tem troco, então é isso que a gente vai focar nessa questão. Bom, Paulo, no Brasil existem mais de 42 mil postos de vendedores, considerando aí sócios e redes, podemos afirmar que temos mais de 42 mil revendedores, mais de 450 mil funcionários que trabalham nesse segmento diretamente, sendo que um posto de combustível ele fica com menos de 10%, alguns bem menos, alguns mais. Poxa, por que ele acaba levando essa culpa? Quando eu converso com alguns jornalistas, eu participo de alguns programas, aqui no Rio Grande do Norte eu participei já de quase todos os programas de rádio e TV. Quando eu explico a conta para o jornalista olha, mas o posto ganha só isso mesmo? Eu digo, não, eu achava que era tanto, que era tanto, que era tanto. Eu digo, olha aqui a conta, isso é público, está lá aberto na Petrobras, no site da Petrobras, todos os sindicatos, todo mundo mantém essa conta, mas assim, o consumidor está começando a ter contato com isso, está começando. Aqui no Rio Grande do Norte, eu vou dar o exemplo aqui do Rio Grande do Norte, os 3 últimos protestos, nenhum foi em relação aos postos de combustível, todos foram focados no ICMS. Então, assim, o pessoal, os Ubers, o pessoal de aplicativo, os caminhoneiros já se tocaram que a maior parte, né, do quinhão aí dos impostos vai para o Estado e assim, entenderam que não adianta você chegar lá e querer fazer protesto. A gente vê em um ou outro cidade do interior ainda acontecendo aquele tipo de protesto de abastecer R$5, R$1 e fazer aquela coisa, achando que isso vai baratear, isso vai baixar o preço. Mas aí o que eu queria era, para a gente finalizar aqui o RJ Entrevista, era justamente a tua opinião sobre essa questão aí. Por que existe ainda nessa nossa cultura? O que a gente pode fazer? Qual o teu conselho para a revenda? Bom, eu acho que é o que você informou mesmo. Eu acho que o consumidor está mais consciente, os jornalistas também, porque os jornalistas já mexeram tanto nisso. Já mostrei nota fiscal, mostrei planilha, que agora eles estão acreditando, de fato, né? Porque quando você mexe com petróleo, até parece que a gente ganha muito dinheiro, né? Mas é interessante o seguinte, existe um expert também nessa questão de petróleo, que é o Adriano Pires, que é do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia. O Adriano foi diretor da ANP, é engenheiro, a vida toda trabalhou no setor de petróleo, tem doutorado nessa área. E a empresa dele, ele tem alguns economistas lá com ele, e nós pegamos um trabalho que ele tinha feito para a gente há 2 anos atrás, e pedimos a ele para pegar um dos capítulos lá do trabalho dele, são as margens praticadas no Brasil. Então nós pedimos que ele desdobrasse essas margens, porque eu precisava, sabe, Roberto, de esmiuçar aquilo ali e ver como é que está a situação do revendedor, porque eu só ouço o revendedor reclamar, né, que ele não está conseguindo pagar as contas. Tá? Aqui em BH eu estou com uma quantidade de postos quebrados assim enorme. Eu tenho um posto de gasolina na cidade de Sabará, aqui do meu lado, Roberto, tem 4 postos na cidade de Sabará, 2 estão fechados. Fecharam agora, menos de um mês. Então, porque só o capital de giro nosso esse ano já subiu 50%, né, de capital de giro, quer dizer, se eu tenho um posto que vende bem, que eu tinha um capital de giro de 1 milhão, agora é 1,5 milhão, eu tive que pôr dinheiro lá de capital de giro. Mas aí o Adriano Pires resolveu pegar os dados do IBGE e nós dividimos os 5.573 municípios, se eu não me falha a memória, pegamos todos os municípios acima de 300 mil habitantes, abaixo de 300 mil habitantes. Essa média da margem dos postos que está no site da ANP, é uma média Brasil. É igual o ICMS, aquele preço médio ponderado final para o consumidor final, né? Então, PMPF. Nós também fizemos isso com a margem da revenda. E aí nós pegamos as cidades acima de 300 mil habitantes, por quê? Porque são as cidades que você tem pelo menos 25, 30 postos, tem uma competição maior. E a surpresa nossa foi o seguinte, que nas principais capitais brasileiras, o revendedor está trabalhando com 4% de margem bruta.
E essa margem de 9,8 que está no site, que é a média Brasil, ela só vale para cidades abaixo de 300 mil habitantes. Então, nas cidades médias, as margens estão em torno de 6,5, 6,8. Nas capitais estão a 5, abaixo de 5, né? E só nas cidades menores, que tem menos competição, que as margens são um pouco maiores. E aí também tem distância, tem frete maior, né? Porque quando você fala em cidades pequenas, às vezes você tem um caminhão que tem que rodar 300, 400 quilômetros para chegar naquela cidadezinha lá no interior. Mas na hora que nós pegamos essa margem do revendedor brasileiro e fomos comparar com o revendedor americano, eu peguei a margem ontem, o revendedor americano, 0,25 cents de dólar, num posto que é self-service, né? Que ele não tem despesa nenhuma de folha de pagamento, encargos trabalhistas e tudo mais. Então, a margem dele lá, eu já estou começando a ficar com inveja. Nós estamos com margem de país de primeiro mundo, sabe? É uma coisa absurda, mas a nossa margem chegou em margem de país de primeiro mundo. Então, só que aqui é full service, aqui eu tenho frentista, tem folha de pagamento, tem tudo, né? Que come metade da minha margem. Cartão de crédito de 1,7%, ele já está levando quase a metade da minha margem. Então, assim, o revendedor tem que fazer conta, tem que fazer planilha, tem que estudar o negócio com todo cuidado. Eu fechei ducha grátis nos meus postos todos, não tem mais ducha grátis, porque só a conta de água era um absurdo, era R$2.000 de conta de água, não dava mais para fazer isso. Então, a gente foi cortando até no osso, né? Então, não tem mais onde cortar. Hoje, o que está acontecendo é que tem muitos postos que estão quebrando, né? Então, eu acho que a situação da revenda não é boa e o revendedor hoje tem que tomar muito cuidado com o seu negócio, sabe? Tem que fazer conta todo dia, toda hora. Então, aquela ilusão que nós tínhamos margens boas também já está acabando. E hoje a gente pode mostrar uma nota fiscal. Um dia desse, o Sindicato de Minas fez uma campanha aqui, que é o seguinte, ele pegava uma nota de R$100, né, e mostrou na Rede Globo o seguinte, ó, o consumidor abasteceu R$100, tá a nota de 100 aqui. Aí ele mostrou duas notas de R$2, falou, ó, a nossa margem bruta é essa aqui, né? E mostrou para jornalista da Rede Globo quanto que ele estava ganhando por litro. Então essa é a nossa realidade, sabe, Roberto? Eu acho que os líderes sindicais têm que estar muito atentos, mostrar isso para a imprensa, principalmente, né? E nós estamos trabalhando nesse momento com uma pauta de tentar melhorar a questão do ICMS. O ideal seria monofasia, mas eu acho muito difícil aprovar isso. O CONFAS não consegue chegar no acordo. Há 15 dias atrás, eu participei de uma reunião dos vice-governadores e com os secretários de Fazenda. Eles convidaram a Fé Combustíveis para a Fé Combustíveis dar a opinião dela, o que ela achava dessa ideia da monofasia e o que ela achava dessa criação do fundo lá, que esse deputado, tem um projeto de lei de um deputado lá no Congresso Nacional que está propondo isso. Mas a discussão foi muito boa, mas eu vi que realmente os estados não entram no acordo. E não seria difícil, porque aqueles estados que têm alíquotas maiores, eu acho que poderiam até convencer os estados que têm alíquotas menores a ficar todo mundo com a mesma alíquota, mesmo se fosse a maior, porque você tem 20 bilhões de reais de impostos sonegados no país. Então, o Estado ia acabar com essa sonegação, né? Porque na hora que você tivesse o mesmo valor fixo, sistema ADREM, né, de ICMS, nós íamos matar 2 coelhos com a cajadada só. Tira a vantagem, né? Tira essa vantagem dos sonegadores. Você ia dar um tiro certeiro no sonegador, sabe? Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu só queria aproveitar, Roberto, já que está encerrando o nosso tempo, né? Você perguntou assim, qual que é o grande trabalho da federação? Essa semana que passou, saiu uma decisão de uma ação na justiça que nós tínhamos contra a Receita Federal, que estava cobrando dos postos para recolhimento do SAT. SAT é uma alíquota que se recolhe do INSS, hoje é 6%, e a Receita queria que a gente recolhesse 9%, porque aposentadoria especial do frentista, né? Então, nós ganhamos essa ação contra a Receita já estava cobrando nos últimos 5 anos de vários postos, dava um valor muito expressivo. E muitos revendedores falaram que receberam notificações sobre isso. Exatamente, Então, a gente ganhou essa ação e eu acho que dificilmente a Receita vai conseguir reverter isso, né?
Nós temos assim um trabalho muito maior institucional, quer dizer, é onde realmente a federação tem que trabalhar. Então, como eu te falei, tem essa última MP aí, a 1069, tem 72 emendas nela. Algumas emendas já foram votadas nas comissões. Ontem eu recebi pelo menos uma emenda que o relator votou contrário a ela, né? Então, assim, esse trabalho nosso ele é intenso. Não dá nem para a gente parar e ficar contando para o revendedor, mas assim, realmente é um trabalho intenso, porque tem o Inmetro agora com a bomba baixa, o chip da bomba baixa que está para ser regulamentado, né? Bomba baixa que eu digo é a bomba fraudada, quer dizer, o cara bota um chip lá e engana o consumidor. E nesse momento de crise de preços altos, esses problemas aumentam. Verdade. Né? A gente está tentando convencer o Inmetro agora que precisa, e não altera nada no preço da bomba, é um chip que custa R$380, mas acabaria com essa fraude, né? E tem mais de 100 projetos de lei dentro do Congresso Nacional. Você vê a questão da venda direta do etanol do posto. Tinha 6 projetos de lei no Congresso Nacional, e só que o governo veio com a medida provisória, quer dizer, não teve paciência para esperar que esses projetos terminassem a discussão nas câmaras, né, para depois ser aprovado. Vem a medida provisória, atropela tudo, autoriza a vender, que nesse aspecto é bom. Eu acho que pode ser que alguns postos vão conseguir preços melhores, mas eu acho que a maioria que estão mais distante das usinas tem a questão da logística, o frete, pode ser que não consiga, né? Então, tem um trabalho assim intenso que a gente faz e que a gente é pautado todo dia, né? O governo agora está com medo desse 1º de novembro, de uma possível paralisação dos caminhoneiros. A secretária lá de articulação social lá do Gabinete Civil da Presidência chamou a FECombustibles para conversar. Eu vi que ela estava preocupada com essa questão dos caminhoneiros também, né? Então, não sei o que vai dar isso, mas a gente tem todo dia problemas novos, problemas se renovando, e a gente tem que ficar atento, né? Totalmente atentos aí para tentar fazer a defesa do revendedor a melhor possível. E, como eu te falei, nós temos um foco principal nos pequenos. Os grandes, eles têm mais condição de se defender, mas os pequenos no Brasil estão apanhando muito. Verdade, Paulo. Olha, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter participado aqui. O canal é pequeno, 1.500 seguidores, mas é muito bem visitado, muito bem frequentado pela revenda, pelo pessoal aí, que é o assunto foco, né? O assunto foco da gente é o mercado de combustíveis, é a minha área, a área que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar. Muito obrigado pelas suas palavras. A FECombustibles está aí mostrando o serviço, mostrando porquê, mostrando para quê e fazendo seu trabalho. E é importante que o revendedor conheça, e eu recomendo ao revendedor que busque nas redes sociais, busque no site da FECombustibles as informações. Está com dúvida, liga lá. Olha, sou revendedor, estou querendo saber alguma coisa, entra em contato. Isso aí tudo é permitido, Paulo? Tudo tranquilo? Sim, no site da federação tem um clipe diário. Nós temos 3 jornalistas. Toda manhã você tem tudo que aconteceu no mercado, pelo menos de ontem para cá, sabe? Então, se você entrar no site da federação, todo dia você vai ter as informações mais quentes ali, tudo que está acontecendo no mercado. É importante. Então, botem aí nas suas telas iniciais, salvem aí o endereço, e aí vocês... É importante que vocês saibam o que a federação está fazendo. Um grande abraço, esse é o nosso primeiro, vamos ter mais programas. Paulo, você já está convidado, sempre que tiver alguma novidade, você fala, senão eu vou ficar lhe aperreando para você vir. Galera, um grande abraço. Será um prazer. Obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo. Bom fim de semana aí. Tchau.